vai colocando as coisas e quem fala muito acaba acertando muito e errando muito também, né? Então, ou levantando dúvidas, o que é mais importante. E o propósito da nossa página é exatamente esse: levantar dúvidas, falar sobre problemas que podem estar acontecendo com relação aos questionamentos bíblicos e principalmente contra as heresias que às vezes são muito faladas em nossos dias, né? Assim como nós temos na internet os chamados fake news, né? A Bíblia também tem seus fake news, coisas que dizem a respeito da Bíblia, mas que nunca estiveram na Bíblia. Vocês devem lembrar, já citei aqui, a 1000 chegará, 2000 não passará, né? Fazei por onde que eu te ajudarei, e muitas coisas que dizem que está na Bíblia, na realidade não está nela. Então é importante que a gente tenha muito cuidado quando afirma as coisas, principalmente com relação ao conhecimento bíblico. Só que hoje, infelizmente, muita gente está ensinando, né? Muita gente descobriu que ensinar a Bíblia é gostoso. É muito bom ensinar a Bíblia, só que ensinar exige um cabedal de conhecimento necessário para que o ensinar se transforme em sabedoria, uma passagem de sabedoria, uma informação de forma sábia é de suma importância. Não adianta eu passar para vocês uma informação que não é verdadeira, que não é confirmada, ou que eu aprendi numa fake news da Bíblia, né? De alguém lá que realmente colocou lá. Então tem muita gente hoje escrevendo um monte de coisa. Eu estava lendo agora um artigo sobre uma pessoa que já foi mais de 15 vezes ao inferno. Eu digo, meu Deus do céu, eu não quero ir nenhuma vez, a mulher já foi 15, está publicando tudo que ela já viu lá e tal, e diz que viu muita gente boa lá no inferno, que eu particularmente não quis nem saber, porque de inferno eu não quero saber muita coisa não, eu quero mais saber do céu, né? Mas tem aí um monte de gente publicando. Tem uma agora que teve uma revelação, que ela viu o mercado vazio, e na revelação dela, ela via os carros batendo sem os seus motoristas, aviões caindo. Ela deve ter dormido com aquele hino, aviões sem seus pilotos vão para a destruição. Ela dormiu pensando nesse hino, né? O rei está voltando, e ela acabou sonhando com esse hino e acabou achando que era uma revelação, e já foi lá, pegou o celular e gravou lá uma bonita de uma live, dizendo que era revelação de Deus, e contou chorando como ela foi revelada, que o mundo vai acabar nesses contextos. Então, muita coisa é dita, muita coisa é falada e principalmente ensinada. E eu fico apavorado de ver como tem curso bíblico para todo lado hoje. Todo lado. Aqui no Facebook mesmo você encontra um monte de propaganda. Você paga R$ 120, você não precisa sair de casa, você só dá seus dados, faz lá uma provinha que eles mandam para você de água com açúcar, e eles mandam para você a carteirinha de pastor, a documentação, o certificado e toda a diplomação que você quiser, e você já sai graduado em teologia, com carteirinha e tudo, para dar carteirada por aí, sabe-se lá em quem, né? Então isso tudo tem surgido nos nossos dias, porque estamos vivendo exatamente esses dias, o dia da apostasia, dos falsos profetas, das falsas profecias, dos cegos guiando cegos, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essas declarações que são dadas a respeito de coisas da Bíblia, mas que não são fundamentadas, porque muitas vezes o indivíduo pega o texto bíblico, como eu já falei aqui, e traz para os nossos dias e analisa, né? Em nossos dias, em nosso contexto, em nossa época, em nossa cultura, e ele vai criando lá a sua história completamente separada. Vocês já viram, por exemplo, um dos pintores mais famosos da história foi Leonardo da Vinci. Uma das suas pinturas, depois de Mona Lisa, foi também a ceia, né? Onde ele coloca lá uma mesa bonita, Jesus assentado, todos os discípulos assentados à mesa, na ceia do Senhor, naquela celebração da ceia. Isso porque o nosso querido Leonardo, como a maioria dos grandes mestres do modernismo e da pintura, enfim, do antropocentrismo,
desse período moderno, jamais pisaram em Israel, jamais foram a Israel, jamais pesquisaram nada com relação à cultura, ao tipo de mesa que era usada na época de Jesus, que não tinha nada de cadeira, ninguém se sentava em cadeira. Cadeira na época de Jesus era para quem tinha capacidade de ensinar ou capacidade de liderar. Os outros sentavam no chão ou no máximo em alguns tipos de balcões feitos bem baixinhos para que eles ali colocassem as almofadas e sentavam em almofadas. Só tinha direito à cadeira quem tinha autoridade, né? Daí a palavra cátedra, que quer dizer a catedral. Uma catedral ela só pode ser chamada assim se ela tiver realmente ensino. E as primeiras catedrais surgiram com o ensino das primeiras universidades. Unindo as diversidades, universidade é a união das diversidades num único lugar onde o ensino se transforma único para todos, né? Então é a universidade. E uma cátedra era uma igreja que tinha espaço suficiente para que o ensino fosse trabalhado ali, daí a palavra catedral. Então, hoje uma cadeira, por exemplo, eu dei aula em algum tempo, e qual era a minha matéria, qual era a minha cadeira? Então, eu tinha algumas cadeiras que eram minhas naturalmente, né? Arqueologia, história e geografia, e algumas de teologia também. Então, cátedra vem daí, certo? Então, na época de Jesus não tinha cadeira. Então, se o nosso querido Leonardo da Vinci, antes de pintar aquele quadro bonito da ceia do Senhor, da Santa Ceia, ele tivesse pelo menos pesquisado um pouquinho sobre a cultura judaica, a cultura árabe da época de Jesus, ele jamais pintaria aquela porcaria que ele pintou, que tão bonita, de uma arte tão linda, tão valiosa, mas que não tem nenhum pingo de realidade de nada ali, não tem nenhuma comprovação histórica autêntica de nada, absolutamente nada. É o caso do Santo Sudário, que já foi testado o pano, e o pano é datado pelo carbono 14 por volta do século 12. Então, se um pano está no século 12, como que ele pode ter enrolado Jesus no século 0? Né? Nem no século I, foi no século 0. Então, é importante a gente entender que, no fundo, muita coisa é escrita, muita coisa é dita, que vem de tradições, que vem de ideias que vão surgindo ao longo dos anos e vão se formando os conceitos de filosofia, de teologia, de tantas outras coisas dentro do contexto da doutrina. Baseando nisso, eu estou falando a respeito das questões ligadas à primeira pergunta que foi feita. E eu não posso citar os autores das perguntas, porque não é essa a proposta. A proposta é aproveitar a pergunta de alguém e transformar numa dúvida completa para que todos, quem sabe que tenham a mesma dúvida, possam participar. E a primeira dúvida foi porque eu falei em relação aos profetas maiores, que são divididos dos profetas menores. Então, na minha live, eu disse que são cinco os livros dos profetas maiores, embora sejam 4 os profetas, e são 12 os profetas menores. E eu disse, então, que os profetas são chamados de maiores, não porque eles, profetas, eram mais importantes, ou porque as suas profecias eram mais importantes, mas por causa do tamanho dos seus escritos, o volume dos seus escritos. E agora, né, foi alertado por uma escola teológica que já tem um novo pensamento. Segundo o pensamento deles, a divisão é feita pela qualidade da profecia, pelo conteúdo da profecia e pela importância da profecia. Então, segundo eles, a ideia de falar que os escritos, por exemplo, de Daniel, são maiores do que os outros, não batem, porque segundo esses autores, esses ensinadores desses seminários, entre aspas, eles descobriram, foi uma pesquisa muito bem feita que eles fizeram, que, por exemplo, os livros de Oséias e Zacarias têm 14 capítulos e Daniel só tem 12 capítulos. Então, se é por tamanho dos escritos, o que tem 14 capítulos escreveu mais do que o que tem 12 capítulos. Só que essa pessoa que ensina isso, ou essas pessoas que ensinam isso,
desconhecem completamente o contexto da história. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, e você não pode esquecer: quem estuda a história, estuda o homem, o acontecimento, o fato, no tempo em que o acontecimento se deu. Se você quer estudar alguma coisa na história, você tem que se transportar para aquele tempo e viver naquele tempo, pensar como pensam aqueles que estão naquele tempo. A maioria desses autores que falam de tantas coisas do Antigo Testamento são autores judeus. Mas infelizmente, depois de um período, a igreja começou a ficar antissemita e com ódio dos judeus não quis mais saber de nenhuma doutrinação dessa escola judaico-cristã, e agora surgiu uma nova escola, dentre eles a primeira, os alemãos, né, que veio, Lutero era alemão, e muitos autores da Alemanha, surge com uma teologia completamente antissemita, e vai surgindo um monte de coisas que são contrárias aos padrões judaicos. Por quê? Porque pessoas querem estudar sobre Israel sem nunca ter pisado em Israel, né? Então, tem gente aí escrevendo coisas como, por exemplo, não caberiam 600 mil homens, mais mulheres e crianças, então daria em torno de 3 milhões de pessoas. Não teria lugar no deserto, onde o povo andou, para caber 3 milhões de pessoas. Eu já estive lá com vários grupos, vários alunos nesses lugares, mostrei, tive o prazer de levar alguns professores da faculdade, dentre eles o coordenador Germano, que era o coordenador e diretor, também foi diretor, pastor Túlio, Marcos Túlio também, que foi diretor da FACAD, levar nesses lugares para que eles vissem com os próprios olhos que esses autores estão completamente errados, equivocados. Os lugares cabem, sim, muito mais do que 3 milhões de pessoas, são lugares amplos, extraordinariamente grandes, que cabem muita gente. A mesma coisa acontece aqui. Quando estudamos a Bíblia, temos que saber que ela foi escrita de uma forma correncial. Os autores não dividiram os capítulos. Você que estuda a Bíblia tem que saber que não pode estudar a Bíblia considerando capítulos. Os capítulos não estavam na Bíblia colocadas pelos autores. Por exemplo, a divisão em capítulos só veio acontecer em 1227 por um doutor, inclusive francês, né? Ele é chamado Stephen Langton. Stephen Langton, em 1227, dando aula na faculdade, na Universidade de Paris, ele que era arcebispo de Cantuária, decidiu então lá com seus alunos dividir os textos bíblicos em capítulos para ficar mais fácil de achar. A ideia foi fantástica, a ideia foi muito boa. Hoje você consegue achar um texto na Bíblia com muita facilidade por causa dessa ideia de Stephen Langton teve para dividir isso. Mas isso foi em 1227, depois de Jesus. Mais tarde, a ideia é apreciada, e um outro professor universitário, em 1551, chamado Robert Stephens, também francês, dando aula, resolveu juntar também os seus alunos e fazerem um trabalho para dividir em versículos. Então, além da divisão em capítulos, colocada em 1227, vai ser colocada agora a divisão em versículos em 1552. De forma que, se você analisa, por exemplo, Esther capítulo 8, versículo 9, você tem um versículo com quase que 30 e tantas palavras, né? E enquanto vocês examinam João 11, 35, você encontra um versículo com 2 palavras apenas: Jesus chorou. Então, a ideia de versículo e de capítulo divide a Bíblia, mas não contempla, não observa a questão dos assuntos. Então, os capítulos dividem assuntos. E muitas vezes você para de ler porque acabou o capítulo, mas o assunto não acabou, o assunto continua. Além de tudo isso, os autores sagrados não escreveram em ordem cronológica. Muitos dos seus escritos foram sendo colocados... Só um minutinho, irmãos.
E depois tudo isso foi arrumado, e então a cronologia não está em ordem. Muita coisa que é narrada antes acabou acontecendo depois, e muita coisa que é narrada depois pode ter sido acontecido antes. Por quê? Porque não está arrumada em ordem cronológica. A Bíblia não é um livro que se dispõe a dar cronologia dos acontecimentos. Ela só narra os acontecimentos. E é importante que o pesquisador faça essa pesquisa para chegar a esses contextos. Ora, se os escritos foram feitos sem a quantidade de capítulos, a divisão em capítulos, então você pode ter uma compreensão melhor dos escritos na sua plenitude. Então, se você considerar Oséias, por exemplo, com 14 capítulos, e se você contar os versículos, Oséias vai ter 14 capítulos, porém só 189 versículos. Zacarias, por exemplo, vai ter 14 capítulos, porém só 225 versículos. Já Daniel tem só 12 capítulos, entretanto tem 354 versículos. E todos os versículos com bastante palavras, o que faz de Daniel um escritor que escreveu praticamente o dobro do que escreveu Oséias e pelo menos uma vez e meia a mais do que escreveu Zacarias. Então, não é pela qualidade da profecia, porque Zacarias jamais teria profetizado algo inferior ao que profetizou Daniel, porque os dois têm igualdade na sua capacidade de profetizar, porque o profeta que profetiza não profetiza de si mesmo, mas a profecia vem do Senhor. Então não dá para medir a capacidade do profeta por ser maior ou menor por causa do conteúdo da profecia, porque todos têm igualdade diante de Deus, e a todos, Deus é que unge, Deus que dá a palavra, a mensagem vem de Deus, então os dois estão igualados em um único patamar. Então, se há uma forma de classificar, é pela quantidade dos escritos. Então, eu volto a afirmar que você procure saber com muito carinho, antes dos textos serem divididos em capítulos, 1227, o texto era todo corrido. A prova disso são os achados do Mar Morto, que você pode ter aí várias páginas na internet com os achados do Mar Morto, e você vai ver lá, por exemplo, pesquise o livro do profeta Isaías, que está lá quase que todo na íntegra, você não vai encontrar nenhum capítulo, nenhum versículo. A dificuldade para achar os textos era muito grande, porque era um texto corrido, certo? Então eu creio que estou respondendo a primeira pergunta: será que a Bíblia realmente foi dividida entre profetas maiores e menores por causa do conteúdo, por causa da qualidade das profecias? Lógico que foi, porque quem escreveu mais é classificado como profeta maior, e quem escreveu menos é classificado como profeta menor. Essa é a informação que vem daqueles que pesquisaram primeiro, os judeus, que passaram para o cristianismo, porque esse é um conteúdo judaico-cristão, e isso nos ajudou bastante, porque nesse contexto o próprio apóstolo Paulo diz que os oráculos sagrados foram passados para nós, igreja, pelos judeus. Por isso que Deus os ama com tanto carinho, né? A outra pergunta seria com relação à Arca da Aliança, que Uzá foi colocar a mão, né? Então, a Arca da Aliança estava sendo transportada por Davi para Jerusalém, e no momento em que a arca vai caindo, Uzá estava no carro, ela estava sendo transportada por um carro de boi, e no momento em que a carroça bate lá num lugar qualquer, a arca vai caindo, e Uzá, na boa intenção de salvar a arca, ele bota a mão na arca e ele é fulminado na hora, certo? Então, está aqui um texto que eu queria que você lesse com carinho, com muita calma, antes de tirar uma satisfação precipitada, é que vários textos da Bíblia, em Êxodo, em Levítico, em Número, em Deuteronômio, eles estabelecem que a Arca da Aliança tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes. Então, como é que a arca era carregada? No ombro dos sacerdotes. Então, eu vou deixar para você Números capítulo 7, versículo 9, você pode ler, aliás, leia Números 7 todo, que você vai ver que somente os sacerdotes
da tribo de Levi poderiam carregar a arca no ombro, e o sumo sacerdote ia na frente, tocando o chofar, abrindo caminho com o chofar. E você vai ver que na grande festa que Davi proporcionou, nada disso estava acontecendo. Então vamos tomar o texto de lá de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 11, para a gente analisar o que fez Davi. E diz o texto a partir do versículo 1: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, por mais de um número maior que 30.000 pessoas. E levantou-se, partiu, e todo o povo que tinha consigo, a Balaim e Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo. Veja que o detalhe, um carro novo, que nunca tinha sido usado, um carro bem bonito, bem, né? Carro novo. Muito pastor gosta de carro novo, eu também gosto. Carro novo, coisa boa, né? E puseram a arca do Senhor no carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzai e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então eles iam lá, a arca no carro, e eles lá guiando os carros e os bois puxando, né, e tal. Levando da casa de Abinadab até Gibeá com a arca de Deus, e Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faias, de instrumentos de música, como também de harpas, de fole, de saltérios, de tambores, de pandeiros, de símbolos sonoros. E chegando a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão para segurar a arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam perder. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali a Uzá por causa da sua imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se entristeceu, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar de novo para a casa de Obed-edom, o giteu, e edificou a arca em casa de Obed-edom, e ali ficou por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Ora, se Deus deu uma ordem para que a arca seja carregada no ombro dos sacerdotes, a ordem de Deus é essa. Quem tem que carregar a obra de Deus, a aliança de Deus, é o sacerdote, é aquele que foi chamado por Deus, desde criança, treinado já para Deus, desde de sua tenra idade, convertido para isso, preparado para isso, para só cuidar das coisas de Deus. Os levitas foram separados para isso, e dentre os levitas, aqueles que eram os da tribo, da linhagem de Arão, chamados Coens, né? Que os coetitas que tinham a condição de serem sacerdotes, e somente da linhagem pura de Arão, que seria o sumo sacerdote. Então teria que ser uma coisa muito bem organizada para poder botar a mão na arca, não era qualquer um que botasse. Ora, Davi devia saber disso. Os que estavam carregando a arca deviam saber disso. Então, quando você quer fazer um culto ao Senhor, não tem que ser do teu jeito, não tem que ser com banda do teu jeito, não tem que ser lá um palanque do teu jeito, uma festa do teu jeito, luz negra piscando, todo mundo tocando, sambando. Opa, Davi ia na frente sambando. Ele não era sacerdote, mas ele vestiu roupa sacerdotal para ir na frente. Quem tinha que ir na frente era o sumo sacerdote. Davi era rei, não era sumo sacerdote. Ele estava ocupando o lugar errado, ele estava fazendo tudo errado, ele estava fazendo o culto do jeito dele, do coração dele, do umbigo dele, e não pesquisou conforme Deus queria que fosse. Se ele tivesse feito como Deus queria, as coisas teriam sido diferentes, como foi depois, quando ele resolveu fazer a coisa certa. Aí Deus abençoou e a arca chegou até o lugar onde ela deveria ficar. Mas antes, ele quis foi aparecer. Davi estava cheio de vontade de mostrar para todo mundo o quanto ele era especial, mas Deus não dá a sua glória a ninguém, nem tampouco a Davi ele daria, porque a glória do Senhor só pertence a ele. Mas por que os filisteus, então, não receberam a mesma paga, diria alguém?
Receberam sim, mas não com uma punição tão terrível e momentânea como foi no caso de Uzá, mas eles receberam a punição sim. O livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 5, versículos de 2 a 12 diz: E tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Adode, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos estavam cortados. Sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagom. O resto foi cortado diante da arca do Senhor. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum dos outros que entraram na casa de Dagom, pisaram no limiar de Dagom e em Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre Asdote e assolou toda a cidade e feriu-os com hemorroidas em Adode e até seus termos. Vendo então os homens de Adode que assim estavam sendo feridos, disseram: Não fique conosco a arca de Deus, pois a sua mão é dura, o seu Deus é poderoso, e sobre Dagom está o Deus de Israel. Por isso enviaram mensageiros à congregação e assim todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Que faremos nós com a arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gade. Assim levaram a arca de Deus para Israel, e sucedeu que assim que levaram a arca, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame e feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca do Senhor a Ecrom, e sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, e os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós esta arca de Israel para nos matarem? Nós não podemos aceitar, leve-a daqui, nós somos um povo decente. E enviaram para a congregação de todos os príncipes dos filisteus e disseram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? E tornaram a perguntar, e eles disseram: Tome para o seu lugar, para que não mate mais nenhum do nosso povo. Porque havia mortal vexame em todas as cidades, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com as hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu, e o mau cheiro era insuportável. Como Deus não puniu? Deus não puniu os filisteus. Da onde você tirou isso? Que ideia é essa que você tirou? Deus puniu. Agora, veja que com relação a Uzá, a fúria de Deus se acendeu. Nesse contexto aqui, por que a fúria de Deus se acendeu? Porque Deus não aceita cultos feitos pelos homens da forma que os homens bem entendem de fazer. Deus aceita aquilo que Ele estabeleceu como culto, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele organizou, aquilo que Ele estabeleceu, do jeito que Ele quis fazer, e não do jeito que Davi bem entendeu que ia fazer. E essa é a explicação que eu espero que esteja servindo para todos vocês. Aqueles que pegam a obra do Senhor para fazer, precisam fazê-la direito. Dura coisa é querer servir ao Senhor. Dura coisa é querer ser um dispenseiro do Senhor, é querer ser um profeta do Senhor. Dura coisa é querer ser um pregador do Evangelho. Mas se você sente a chamada de Deus, então assuma o compromisso. Mas não tem que fazer do jeito que você bem entende. Não tem que criar lá a espada. Tem um camarada agora que parece o Thor. Ele vem com um martelo enorme, bate com um martelo na cabeça das pessoas, a pessoa sai por aí, cai para lá, com um martelo daqui na cabeça de qualquer um, derruba, né? Ainda mais um velho como eu. Então veja, pastor Thor, pastor não sei o quê, tem uma aí que a espada não sei do que é do Gabriel, a outra espada é não sei do quem. Então essas coisas todas que estão sendo criadas hoje, e infelizmente elas só servem para provocar a ira de Deus e trazer sobre o povo uma condenação total. Nós temos que nos desviar dessas coisas e procurar saber as coisas certas, como adorar a Deus
na beleza da sua santidade, como adorar a Deus e agradar a Deus do jeito que Deus quer que nós façamos e não com a nossa própria interpretação ou seguindo a interpretação de cegos, leigos, completamente loucos, que nunca tentaram aprender nada para que a cabeça deles não seja a dona dos seus próprios caminhos, né? Quem tem que guiar o povo é Deus. Deus tem a sua palavra, tem a forma certa. Então, cultuar a Deus nada tem a ver com samba, embora o samba possa ser para alegrar o corpo, para alegrar a alma, mas o culto tem que haver adoração, quebrantamento, respeito, choro e muitas coisas mais, porque Deus, ele precisa ver o nosso arrependimento e a nossa contrição diante dele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos para a terceira pergunta, e essa é fantástica. Essa daqui é a teoria da conspiração dos tempos babilônicos que se transformou hoje numa teologia para muita gente. E em muitos lugares tem gente pregando isso aqui como verdade. O camarada nunca leu a Bíblia Sagrada, mas essas teorias ele busca, ele lê e sabe tudo. É impressionante como é que Bíblia eles não querem ler, mas essas coisas doidas assim, eles leem, né? Então, nos pergaminhos antigos babilônicos e em muitas tradições judaicas que vieram do cativeiro tanto babilônico e persa, você encontra muito dessas ideias de que o capítulo 1, em relação ao capítulo 2 de Gênesis, existem duas mulheres, né? Só que desclarificando completamente o conteúdo do texto, porque o estilo literário de todos os autores da Bíblia é um estilo que demanda a repetição. É um estilo didático. A Bíblia toda é didática, então você encontra muitas repetições. O autor sagrado escreve, daqui a pouco ele escreve a mesma coisa de novo, e você lê várias vezes a mesma coisa para que você grave aquilo ali, porque a fé vem pelo ouvir, a informação também vem pelo ouvir, o aprendizado vem pelo ouvir, e você encontra lá em Deuteronômio Deus mandando os pais encucar na cabeça dos filhos, quer dizer, enfiar na cabeça dos filhos a verdade da palavra de Deus para que eles possam aprender. Mas, sem ler a palavra de Deus, essas pessoas começam a criar um monte de ideias na sua cabeça. Veja como está no capítulo 1 de Gênesis, eu vou ler para vocês os dois principais versículos, o 27 e o 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais que se movem sobre a terra. Aí o que acontece? Vem o capítulo 2, e Deus vai fazer, e Moisés vai fazer uma recapitulação do que estava no capítulo 1 em relação à criação. Moisés então repete muitas coisas do que ele já havia colocado no capítulo 1, porque esse é o estilo literário de todos os autores, inclusive Moisés. Você pode pesquisar no Deuteronômio, nos textos de Êxodo, nos textos de Levítico, não só em Gênesis, você vai encontrar Moisés narrando a mesma coisa várias vezes, porque é uma forma dele inculcar isso na cabeça do povo, falar várias vezes as mesmas coisas. Então ele explica, depois ele volta e explica tudo de novo usando outras palavras. Então o capítulo 2 é uma repetição, onde ele vai colocar a coisa mais detalhada. Note que no capítulo 1, ele, no versículo 27 e 28, ele apenas cita: Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, pronto, acabou, não falou mais nada. Ele não detalha como ele fez o homem, ele não detalha como ele fez a mulher, mas no capítulo 2, agora ele volta a narrar tudo de novo, e agora ele vai dar detalhes, tanto da criação do homem, como o coração do homem, como estava se sentindo em relação à solidão em ter uma adjuntora, uma companheira fiel, e o texto então começa a partir, lógico que a partir do versículo 1 do capítulo 2, mas eu vou pegar aqui a partir do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que seja idônea. Opa, para aqui. Então, para aí, pastor. Se lá no capítulo 1 ele já tinha feito a mulher, então aqui ele está fazendo outra mulher.
Veja a incompetência, completamente incompetência de um estudante mal informado, principiante completamente perdido, que não entende que o contexto bíblico é assim. Ele cita como se fosse um título e depois ele volta explicando melhor de forma muito mais carinhosa. Então é lógico que isso aqui é uma repetição. Disse: Deus não é bom que o homem fique sozinho, falei uma disjuntora, e havendo pois o Senhor, tendo formado da terra todo animal do campo, trouxe até as aves do céu, trouxeram até Adão para este ver como chamaria. E tudo que Adão chamou de toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Esses detalhes não estão no capítulo 1. Esses detalhes de como Deus fez o homem, criando do pó da terra, de como Deus fez os animais, não estão no capítulo 1. Então perceba que no capítulo 1 estão os títulos, né? A coisa está colocada como se fosse um índice de um livro que você encontra todos os contextos ali, e depois vem o livro propriamente dito, tratando de todos os assuntos com muita calma, com muita... Então poderíamos dizer que o capítulo 1 é o índice, e o capítulo 2 é realmente o relato do que fez Deus com forma detalhada. Então vejam, versículo 20, Adão pôs o nome do gado e nas aves do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava uma adjuntora, uma ajudadora idônea, fiel, condigna, né? Então não tinha como o homem ter condições de ter relacionamento com outro ser que não fosse do seu próprio corpo. Então Deus, o Senhor, fez cair sobre o Adão um pesado sono, e este adormeceu, a primeira anestesia geral do mundo, né? Que coisa fantástica. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou a mulher e trouxe até Adão. E aí que vem a complicação deles, que diz: e disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, né? Em traduções que eu já expliquei, chamada varoa. Varoa não é uma boa tradução. Porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Olha, está falando de pai e mãe, quando na realidade ele mesmo não tinha nem pai nem mãe, né? Uma vez um aluno me perguntou: pastor, Adão tinha um umbigo? Eu digo: boa pergunta, eu acho que não, porque Adão não nasceu de ninguém, não tinha umbigo, né? Foi criado por Deus. Toda criança que nasce com umbigo, mas Adão não tinha. E Eva, será que tinha umbigo? Também não, eu creio que não, né? E agora, pegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Está muito claro esse texto. Agora, tentar achar que a primeira mulher que existiu deu origem a uma série de pessoas, de seres que foram endemoniados, o que eles pensam? Nesses textos babilônicos, eu já tive alguns deles nas mãos, e é tanta loucura que não vale a pena nem guardar, nem ter, mas eu tenho na biblioteca na igreja muita coisa que fala a respeito disso, que eles dizem o seguinte: são várias teorias. A primeira teoria é que a primeira Eva, quando pecou com a serpente, ela cometeu sexo, ela teve sexo com o diabo, e daí nasceu uma geração de demônios, de seres que vão ser os tais gigantes e tal, né? Essa é uma ideia. A segunda seria que ela vai se casar com a serpente, a mesma coisa, e vai nascer uma geração que, quando Adão é expulso do paraíso com Eva, essa geração fica no paraíso. Então, peraí, se ela cometeu um sacrilégio de cometer sexo com o demônio, e agora, ao ponto de Deus deixar ela para lá, ela vai ficar no paraíso? E depois, então, ela sai do paraíso? Como é que eles explicam essas histórias? Não tem cabimento, né? Aí eles contam que não, eram duas gerações: a geração antes do pecado de Adão com Eva e a geração depois do pecado de Adão com Eva. Então a geração antes de Adão pecar era a geração santa, chamada filho de Deus, e a chamada geração depois de Adão pecar é que é chamada filhos dos homens. Meu Deus do céu, essa teoria não tem nem condição da gente discutir, porque não há uma citação bíblica sequer, não há um pensador bíblico
dos mais de 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada, ninguém toca no assunto dessa tal de Lilith. Até o nome delas eles sabem. Até o nome desse ser, desse troço doido, eles sabem que a tal da Lilith foi a primeira mulher de Adão antes de Eva, né? Então, ela foi punida porque pecou, e Deus então faz a Eva, e a Eva pecou também. E por que as punições foram diferentes? Eles também não sabem explicar. Então, queridos, essa era uma tentativa babilônica para tentar demonstrar a origem dos demônios, quando na realidade a origem dos demônios ela é bem clara em textos posteriores a esses pensamentos antigos da Babilônia e da Mesopotâmia, e que vem enchendo os clássicos daquela época, né? Isso vai ser influenciado, o povo na Babilônia vai ser influenciado, e muitos escritores ainda judeus vão pensar nesses contextos aí, lógico que fora da inspiração divina, né? E vão produzir muita coisa em torno disso. Mas não há, no contexto do texto, nada que possa dar, pelo menos, a transparecer uma ideia de que houve uma mulher e depois uma outra mulher. Quando você lê a Bíblia, está acostumado a ler a Bíblia Sagrada, você percebe nitidamente o estilo dos judeus, dos escritores bíblicos, a escreverem. Eles sempre repetem, eles sempre voltam a falar as mesmas coisas, porque esse é o estilo do aprendizado, da didática que eles usam para esse contexto. Não há mais nenhum texto bíblico, não há mais como a gente tirar da Bíblia nenhuma outra citação. Então, se não há nenhum versículo, nem esse aqui que a gente acabou de ler, dá base para a gente acreditar que houve uma outra mulher antes de Eva, então, da onde eles tiraram essas ideias? Da teoria da conspiração, assim como eles estão tirando aí muitas ideias de muitas coisas aí, né? Enfim, nós temos que ter muito cuidado, porque estamos vivendo agora momentos difíceis, em que a igreja está sendo atacada por muitos lados. A igreja está sendo atacada por várias formas, e o diabo está preparando tudo para a vinda do anticristo, né? Hoje estava vendo mais um noticiário a respeito dessa questão, e segundo aí a turma que comanda essa área aí da medicina, eles vão ficar com tudo fechado até janeiro de 2021. Agora você imagine, quem tem uma empresa, quem precisa trabalhar, quem precisa do dinheiro para sustentar a família, as empresas estão falindo, estão fechando, né? E esse vírus está sendo uma maldição muito grande, muito séria. Estamos diante de uma situação terrível, muito poderosa, que as pessoas não estão entendendo. Tem muito crente que ainda está achando que está de férias, que ele pode ficar em casa, está recebendo, então no fim de semana ele vai aonde ele quiser, ele bota lá uma máscara, tá bonitinho, já tem máscara do Flamengo, máscara do Vasco, que coisa maravilhosa, né? Então, pois é, eles não estão percebendo que por trás disso tudo existe um plano de matar muita gente, porque o diabo não veio para outra coisa a não ser matar, para roubar, para destruir. E isso é o que a gente está percebendo, certo, queridos? Então, nessa noite, a gente precisa entender que ou nós nos apegamos com Deus e lemos a palavra e esquecemos esses contextos doidos, ou vamos nos deixar levar por muita gente que está querendo ensinar o que ele nunca aprendeu, certo? Como falamos sobre a questão dos livros dos profetas maiores e menores, isso é ensinado há séculos, há séculos, há séculos. Na literatura do tempo de Jesus já eram colocados os profetas nessa divisão. Se você quer saber, na Bíblia que vem dos contextos hebraicos, os profetas menores nem eram chamados de profetas menores, eles eram chamados de os 12. Eram os 12, era um livro compondo todos os escritos desses 12. Era um livro só, era um conteúdo só, como se fosse uma mini biblioteca, né, de todos os 12 juntos. Então, sempre foram separados dos profetas maiores. Isso não é coisa que vem dos nossos dias.
Entenda que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então, eu já li um capítulo hoje, mas às vezes você leu e não entendeu nada. Você precisa continuar lendo para terminar o assunto. Porque quando esses textos foram divididos em capítulos, eles não observaram, não eram teólogos que estavam fazendo isso, e eles acabaram dividindo contextos importantes e capítulos importantes que eu poderia dar para vocês com muita facilidade para vocês entenderem. Por exemplo, basta você ler Daniel. Quando você encontra nos capítulos de Daniel, a ordem cronológica não bate dos capítulos. Você pode colocar o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7. Você vai perceber que a ordem cronológica, quando os reis são citados, não bate a ordem cronológica, certo? A ordem cronológica não é satisfeita ali. Por quê? Porque o profeta não escreveu em capítulos. O profeta viveu 4 grandes reis importantes e ele escreveu durante todo esse tempo. Então, são escritos que ele não teve a preocupação de colocar em ordem cronológica. Ele escreveu e depois foi tudo arrumado. Então, ele escreve sobre Dario, ele escreve sobre Belsazar. Aí você vê ele citando Belsazar depois que já citou Dario. Dario é Império Persa, Belsazar é Império Babilônico. Então, quer dizer, como é que ele pode citar Belsazar depois que já citou Dario? Então, você percebe nitidamente que o livro não está em ordem cronológica. Então, se não está em ordem cronológica, quem tem que ver a cronologia é você. Você que estuda a Bíblia, você que vai pesquisar, que vai formar essa cronologia através da sua pesquisa, da sua investigação, do seu trabalho de estudo apurado, né? Como a gente faz. A gente, quando quer comprar feijão, a gente não pesquisa, a gente não sopra o feijão, tem um monte de coisa para ver se o feijão é bom, a gente não sopra, a gente não testa. A palavra de Deus também é assim, ela precisa ser testada e precisa ser averiguada, investigada. E tudo que eu estou falando aqui para vocês também precisa ser testado, investigado, porque pode ser que eu esteja falando um monte de besteiras. Então pegue esses textos que eu estou colocando aqui, leia esses textos, vê se você concorda com o que eu estou escrevendo. Se não concorda, coloque aí qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta com relação a esse ponto, aquilo que você não concorda e por que não concorda, mas com base bíblica, né? Não venha com história da carochinha. História da carochinha não prova nada. Se alguém ensinou alguma coisa para você e você aprendeu de forma diferente, estou pronto para a gente discutir, para a gente poder entrar em acordo, mas valendo a Bíblia, não valendo o que alguém ensinou para alguém. Vale o que está na Bíblia. Amém, queridos?